Sejam bem-vindos de volta. Antes de começar, eu preciso dizer que esse curso, eu idealizei ele de uma forma que todo esse conteúdo teórico que eu tô passando pra vocês, parece chato, eles vão fazer sentido mais tarde, lá na frente, quando a gente começar a desenvolver um jogo analógico. A gente vai criar um jogo analógico para exprimir a ideia do jogo digital. Eu sugiro que essas aulas vocês não pulem elas, tá, pessoal? Porque elas são rápidas e são informações que todo game designer tem que saber. E nessa aula a gente vai falar sobre os primeiros jogos analógicos. Para quem não sabe ou tem dúvida, jogos analógicos são os jogos de tabuleiro, jogos de carta, dominó, por aí vai. A origem deles está ligada às primeiras cidades que se tem notícia, há alguns milhares de anos, nas regiões do Antigo Egito e da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Foram encontrados em escavações arqueológicas objetos e desenhos que parecem ser ou fazer referência a jogos de tabuleiro. Há traços de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo antigo, como a Índia, China, Japão, na Pérsia, na África do Norte, na Grécia. E depois os jogos de tabuleiro chegaram até Roma e outros países da Europa e os países árabes. O primeiro jogo que eu quero falar para vocês é o gamão. Provavelmente essa família de jogos ela teve origem no início das civilizações egípcias e suméria. Tabuleiros parecidos com o que a gente tem hoje foram encontrados em escavações arqueológicas. E o gamão é um jogo de tabuleiro para 2 jogadores, né? Você tem um caminho unidimensional no qual o adversário move as peças em sentidos contrários e à medida que jogam os dados, esses determinam quantas casas, né, elas vão andar e ganha quem conseguir retirar todas as peças do primeiro. De onde pode ser tido também como um jogo de corrida ou um jogo de percurso, né? Xadrez. Aparentemente surgiu na Índia e as primeiras referências do xadrez elas datam do século VII. As peças do xadrez elas andam em casas e linhas diferentes e o objetivo principal do jogo é tomar o rei. Por favor, gente, não diga comer. No xadrez ninguém come ninguém. Isso não é dama, né? E por falar nelas, damas. Ela surgiu na Europa medieval, sem que se possa precisar, né, local e data, recebeu elementos do alquerque e do xadrez. No jogo de dama, as peças andam e comem as outras peças na diagonal. No jogo de damas, você pode literalmente combar e comer várias peças na mesma jogada se elas estiverem aptas a isso. Ludo. O ludo ou paquise surgiu na Índia, possivelmente na mesma época do xadrez, e era chamado de paquise, desculpa se eu estiver falando errado, tá? Ele foi patenteado como ludo por um inglês no final do século passado, na forma que a gente conhece ele hoje. Go. Por esse nome, ele é conhecido no Japão, e no ocidente o jogo Weiqi. Pode ser que eu esteja falando errado também. Aparentemente de origem chinesa. As primeiras referências a esse jogo datam do século 6 a.C., mas deve ter surgido bem antes disso, e provavelmente o jogo tabuleiro mais antigo do mundo, no sentido de que é aquele que há mais tempo permanece em uma forma inalterada. É muito jogado em vários países da Ásia. Dominó. A origem do dominó parece ser chinesa, a referência de dominó na Europa a partir do século XVIII, mas deve ter aparecido no continente antes disso. Os dominós são populares num grande número de países, e esse não precisa nem explicar como é que se joga. Os jogos de tabuleiro ou jogos analógicos eles têm características únicas. Por exemplo, um jogo de estratégia abstrata, um exemplo disso é a dama, né? Um jogo de alinhamento, o jogo da velha, o jogo de leilão, o roilitot, a variante do xadrez, por exemplo, o xadrez hexagonal, o shoji, o janji, o xiang, que eu devo estar falando tudo errado, mas é isso mesmo. Os jogos de configuração, por exemplo, Lines of Action, não sei se vocês conhecem. O jogo de conexão, um exemplo dele é o X. Jogos corporativos, Arkham Horror. Jogos de regra oculta, Máfia, Resistência. Jogo de conta e captura, por exemplo, o Mancala. Jogo de cruz e círculo, o Ludo, que eu falei lá em cima. Jogo de dedução, Mastermind e Black Box. Jogo de destreza, Tumbling, Dice e o Pitch Car, também são jogos de destreza. Jogos de simulação de economia, um exemplo de Monopoly e o Jogo da Vida. Jogos educacionais, por exemplo, Arthur Save the Planet, um jogo muito bom, recomendo a vocês. Jogo de eliminação, Damas. Jogo de fantasia, como por exemplo Shadow over Camelot. E jogo de adivinhação, por exemplo, Batalha Naval, Quem Eu Sou. Então é isso, galera. Comenta aí o seu jogo analógico favorito, suas regras. Existem outros vários jogos
que não foram citados aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a história dos jogos digitais através de um documentário que eu vou upar no canal do YouTube aqui. Se o conteúdo é bom pra vocês e tá te ajudando, galera, por favor, se inscreva. Eu preciso me adequar à nova regra dos 1000 inscritos do YouTube e voltar a monetizar o meu canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam de game designer e deixa um like aí, dá um joinha no vídeo, que isso ajuda aí o canal a ficar conhecido e eu espalhar aí o meu curso pra todo mundo. Valeu, pessoal, obrigado aí e até a próxima.